Fala, galera do Mar Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mar Brasil News, edição número 154. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Mar Brasil News é o seu compilado de notícias, né? Um resumo do que aconteceu na semana no nosso time do coração, o Denver Broncos, que teve uma semana movimentada, né? Tivemos ali o encontro anual dos donos, né? Onde a gente tem sempre ali os técnicos, os general managers, muitas vezes os donos, inclusive falando com a mídia. Tivemos declarações importantíssimas do nosso head coach, Sean Payton, do nosso GM, George Paton, do nosso CEO, Greg Penner, e o nosso presidente do clube, né, o Damon Elite. Então, tem bastante coisa interessante, bastante conteúdo legal. Tivemos mais uma contratação, então fica até o final do vídeo para vocês saberem quem é e digam se vocês gostaram ou não. Né? Então tem bastante coisa interessante e muita coisa, porque eu sempre falo, né, o Denver Broncos não deixa a gente sossegar, né? Sempre tem ali alguma coisa interessante para a gente conversar e tratar aqui com vocês. Lembrar o que eu sempre peço a vocês, para vocês deixarem o seu like no vídeo. Se vocês deixam um like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom, indica para mais pessoas e, consequentemente, mais pessoas vêm fazer parte da família Marra Brasil. Deixe seu comentário, o que vocês acharam aí das entrevistas do Sean Payton, do George Paton, do Greg Penner, da Money Leach, e também das outras notícias, da nossa contratação, e também o que vocês estão achando do News. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo ao longo de toda a temporada e também na off-season, né? Inclusive, aproveitando isso daí para trazer um ensejo, para trazer para vocês aqui, essa semana fizemos uma live muito legal, né? Discutimos ali os nossos primeiros movimentos na Free Agency, então, assim, bastante interessante. Se você não assistiu ainda, assista, tá muito legal. E mais uma vez eu trago para vocês o convite, né, para vocês assistirem, né, o compilado, a série que o Felipe e o William estão fazendo toda semana, toda terça e quinta, trazendo prospectos de cada posição. Para você que é membro, você consegue ver 6 prospectos, né, de cada posição. Para você que não é membro, 3 prospectos de cada posição. Essa semana eles trouxeram running backs e cornerbacks. Então, assim, é um trabalho que eles estão estudando bastante ali a classe de calouros. Eles são experts realmente nisso. Então, se vocês querem ter a opinião de alguém no Marra Brasil que está manjando dos calouros, é com o Felipe e com o William. Então, uma série muito bem feita, uma série muito legal. E como disse a vocês, se você for membro, você vê 6 nomes, né? Então, um benefício que você tem, um dos benefícios, né? E aproveitando que a gente está falando do nosso plano de membros, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do Marra Brasil, torne-se um membro, né? Não temos mais o programa de apoiadores antigos ali no apoia.se, agora é tudo via YouTube. Então, basta você entrar no nosso canal, né? E logo do lado onde está se inscrever no canal, você tem lá, torne-se membro. E aí você vai ter 3 tipos de plano: o plano Demaryius Thomas, o plano Peyton Manning e o plano John Elway. Escolha aquele que mais se adequa às suas condições, mais se adequa àquilo que você está buscando e vem fazer parte do clube de membros do Mile High Brasil. Então é isso, galera. Sem mais delongas, vamos para a nossa semana, que vai começar logo ali, né? Logo no dia 25, né? Logo no comecinho da semana, segunda-feira, onde Sean Payton falou com a mídia primeiro. Tinham vários e vários microfones ali para saber ouvir de Sean Payton, né? Porque seria a primeira vez que ele falaria com a imprensa após a dispensa de Russell Wilson, por exemplo, né? E aí o Sean Payton falou com a mídia, né? E ele falou sobre o fato de dispensar o Russell Wilson, dizendo que eles sentiram, né, que foi para o melhor interesse do time, né? Perguntado se é um ano de rebuild, né, de reconstrução do time para os Broncos, ele falou assim que você reagrupa e você fica pronto para jogar. Diz que o time ainda está formando o seu elenco. Sobre o Steedham, o Sean Payton disse que ele está definitivamente competindo para ser o quarterback titular do Denver Broncos e que ele acredita que terão outras opções também.
O Sean Payton apontou para o dead cap do Russell Wilson como uma razão pela qual os Broncos dispensaram Justin Simmons, disse que foi um movimento difícil, disse que ele agradece, né, ele fica muito satisfeito com a sua relação com o George Payton e que tem sido forte. Segundo Sean Payton, Alex Forsythe e Luke Wattenberg serão os dois candidatos, né, hoje para ganhar a vaga de center titular do Denver Broncos. Disse que achar a cara da franquia vai acontecer naturalmente, né? Disse que o Marvin Mims Jr. Tem uma chance de ter um papel maior com o fato após o Jerry Jeudy ser trocado. Disse que um quarterback jovem, né, ficar sentado no banco ali, atrás, né, sentado no banco na temporada, funciona quando há um grande jogador, né, na frente de um jogador jovem, né? E ele ainda falou, eu senti que nós tivemos, eu senti que nós fizemos, nós lidamos muito bem com quem estava disponível. Nós não íamos somente assinar um quarterback para assinar com um, assim, somente assinar por assinar. Então, e o nosso head coach continuou. O Sean Payton disse que teve workouts ali, treinos meio que privados, né, nos Pro Days, não só para quarterback, mas para outras posições. Disse que ele acha que nós temos que melhorar em muitas áreas. O Sean Payton disse que o George Payton tem sido muito fácil de entender, né, de conhecer, respeitar, confiar, e tem sido uma relação que tem sido forte, e ele é grato, né, ele é satisfeito por isso. Sobre a avaliação de quarterback, ele falou que algumas vezes ele vê erros diferentes que são cometidos em relação a como esta posição é avaliada. Disse que o Broncos teve uma sessão privada com o quarterback J.J. McCarthy, né, que gastou 4 horas com ele, né, mandou ele lançar bastante, né, e que disse que foram 4 horas com ele. Disse que o time foi o segundo que teve menos jogadores que perderam jogos em razão de lesão no ano passado. E deu os créditos ao novo contratado que ele trouxe, né, para gerir essa questão física, que é o Bo Lowery. E ele falou que o Bo Lowery tem muita relação com isso. Disse que você tem que meio que preparar os jogadores para estar prontos para a temporada, né? Sean Payton foi perguntado assim, o que o time precisava fazer para marcar mais pontos. Ele falou assim, número 1, a gente não pode sofrer tanto sacks. Eu acho que foi a coisa maior que nos machucou no ano passado, né, um ano atrás. Disse que você tem que ser eficiente correndo com a bola, e tem muita coisa relacionada ao fato de você marcar pontos, né? Ele, não sei se a minha interpretação está errada ou não, mas deu aquela cutucada no Russell Wilson, porque a gente sabe o quanto o Russell Wilson segurava a bola, a gente até brincava muitas vezes em lives, e até no nosso grupo de apoiadores, que ele parecia o peão da casa própria, né? Ele ficava rodando, segurava muita bola e causava o time sofrer muitos sacks, né? E ele explicou o que ele quer aprender nas sessões ali privadas com os quarterbacks, os prospectos de quarterback. Ele falou assim, eu gosto de descobrir como eles processam, o quão rapidamente isto vem. Você sabe, se nós mandarmos informações para eles às 5 da tarde no dia anterior, e nós mandarmos mais informações do que nós achamos que eles irão ter a chance de estudar, eles lidam com... Eles lidaram com essa situação bem? Eles realmente tiveram problemas com isso? Que horas que eles chegam nas instalações? Eles estiveram se preparando?
eles chegaram lá cedo, tipo, tudo isso é interessante, é fascinante. E esses caras são, quando eu digo eles não são crianças, mas é um grupo bom quando nós estamos falando sobre alguns dos melhores jovens, como nós estamos falando de alguns, quando nós estamos falando de alguns desses quarterbacks jovens, eles estão certamente preparados, eles foram muito bem treinados, eles foram bem treinados na faculdade relacionados ao jogo, e você vê o sucesso em campo, né? O Sean Payton ainda foi perguntado sobre a questão de fazer um movimento de subir, né, eventualmente para escolher um jogador, um quarterback, e se isso era realista ou irrealista. Ele respondeu: eu acho que é realista. Eu sei que os reports, né, que os jornalistas têm falado, sugeriram de forma contrária, mas é realista. O que é difícil prever é o que está no outro lado, né, na parte que vai receber, o que ela está querendo, né? Aí ele falou: é bom ser o Monte Austin Ford em Arizona hoje, né? Porque o cara que tem a escolha número 4, aparentemente, ele vai poder hipotecar da forma como ele quiser essa pique dele e vai ganhar bastante do time que tiver interesse em subir para 4, né? Então, vamos ver, né? Quem também falou com a imprensa foi o George Paton, né? O nosso GM falou coisas bastante interessantes com a mídia, né? O George Paton disse que ele se sente bem em relação à forma como eles lidaram com a free agency, o que eles conseguiram fazer na free agency. Disse que ainda está acontecendo, né? Então mais coisas poderiam acontecer. Disse que tem uma boa ideia de quais times na frente dos Broncos estão abertos, né, a descer no draft e quais times atrás dos Broncos querem subir. O George Paton disse que os Broncos tomaram a decisão em relação ao dead cap do Russell Wilson, porque isso dá ao time a melhor chance de vencer agora e no futuro. Sobre a questão de dispensar o Justin Simmons, disse que eles queriam fazer algo certo para o Justin e que eles sentem bem em relação e sentem que fizeram isso, né? Falou sobre o Garrett Bowles, disse que ele se move ainda como se ele tivesse 25 anos de idade e que há coisas que ele pode melhorar, mas ele jogou bem. Disse que os Broncos estiveram envolvidos na questão do mercado de free agency, de free agents quarterbacks, né? E que ainda estão envolvidos. E disse que o time vai adicionar um quarterback veterano. E ainda falou o seguinte: se há um jogador que você ama, você faz o que for preciso para ir pegar ele. Mas você não quer entrar em pânico. Vai ter um jogador muito bom na posição 12. E a não ser que nós tenhamos um consenso total ou amamos, né, outro jogador, nós simplesmente ficamos na 12 ou nós descemos. Sobre a questão dos playoffs, né, as correções que têm que ser feitas nos Broncos, o George Paton falou o seguinte: eu acho que começa com estabilidade na posição de head coach. Nós tivemos 4 técnicos em 3 anos. Você não vai vencer muitos jogos fazendo isso. Isso começa com o head coach e nós temos o head coach correto, que é o Sean Payton, né? Quem também falou com a mídia foi o nosso dono e o nosso presidente da Money Elite. O nosso CEO, Greg Penner, falou sobre o approach, né, essa questão, como os Broncos estão lidando de forma diferente na free agency este ano. Disse que o nosso approach vai ser visando o longo termo, né, para construir um elenco através do draft e aí ser oportunista com a free agency e com trades, né, e fazer um strike quando nós estivermos em uma boa posição para fazer isso. Quando perguntado sobre uma temporada de reconstrução, né, a famosa rebuilding season, ele disse o seguinte: nós somos apaixonados em ser competitivos e este é o plano a curto prazo e longo prazo, né?
em curto prazo e longo prazo. Diz que tem muita confiança em Sean Payton e George Payton trabalhando juntos. Diz que deseja a Russell Wilson o melhor seguindo adiante. Ele disse que simplesmente não funcionou, né, e que tomaram a decisão difícil de seguir em frente. O Greg Penner disse que era hora para uma mudança quando relacionado aos novos uniformes e que está animado para os torcedores verem os novos uniformes. Disse que ficou impressionado com a forma como Sean Payton e George Payton lidaram, né, na free agency, né? E ele informou que os Broncos iriam substituir ali a grama no gramado coberto ali que o Denver Broncos tem por um material de primeira linha, né, para ajudar os jogadores, né? A duração da atual grama que eles tinham era 20 anos e que só faz 10 anos que ela estava lá. Então, mostra que ele continua investindo para tentar melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho dos jogadores para estar sempre proporcionando as melhores condições para eles poderem desenvolver os trabalhos deles. O Damani Leach, nosso presidente, disse que a questão do estádio, o futuro dos Broncos ainda está sendo discutida, que todas as opções estão na mesa, desde mais renovações, um novo estádio e um local potencialmente diferente. Disse que os Denver Broncos vão ter novos uniformes, como a gente já sabia, e que os novos uniformes vão ter as mesmas cores e também o mesmo logo, né? Ele falou que só a única coisa que vai ter um total design diferente no uniforme, mas é o mesmo logo e as mesmas cores. E que os Broncos poderiam começar a construção do seu novo CT, né? Ou antes ou após o training camp este ano, né? Que os torcedores estarão no training camp este ano. Aí na quarta-feira, o Denver Broncos surpreendeu alguma coisa que ninguém esperava, na verdade. O Denver Broncos anunciou a contratação do wide receiver que jogava, né, no Detroit Lions, o Josh Reynolds, um contrato de 2 anos, no valor máximo que pode chegar a 14 milhões de dólares. Né? Não saiu a estrutura do contrato ainda para a gente saber quais são os gatilhos deste contrato. Né? Também na quarta, o Ian Rapoport reportou que o quarterback de LSU, né, que é potencialmente enxergado ali como uma escolha top 3 de Jayden Daniels, se encontraria com o Patriots, o Commanders, o Giants, o Vikings, os Raiders e os Broncos, de acordo com o seu agente. O Mike Lees reportou, né, que também os Broncos estavam planejando, um contingente do Broncos estava planejando estar presente no Pro Day de Drake Maye e de Michael Penix na quinta-feira. Né? O Sean Payton indicou, né, que na reunião dos donos nessa semana em Orlando, que eles tiveram workouts, né, treinos ali privados, e tiveram representados em Pro Days de todos os prospectos top de quarterbacks, e não só quarterbacks, mas de vários jogadores. Né? E já na quinta-feira, no dia de ontem, né, tivemos ali a informação por parte do Zach Stevens que os Broncos tinham muitas pessoas no Pro Day de Drake Maye, na Universidade de North Carolina. Dentre eles, o General Manager George Payton, o assistente do General Manager Darren Moody, o coordenador ofensivo Joe Lombardi, o treinador de quarterbacks Davis Webb e o assistente sênior do ataque Peter Carmichael. Né? E o Chris Thomason reportou que, de acordo com o Jim Nagy, que é diretor executivo do Senior Bowl, o Broncos teve no Pro Day do Michael Penix Jr., o coordenador do jogo de passe, John Morton, o diretor de faculdade, né, e 2 scouts para verificar o quarterback de Washington, Michael Penix Jr., né? Então, assim, tivemos ali bastante notícia essa semana, né? Vou falar um pouquinho para vocês as minhas impressões. Gostei bastante do que o Sean Payton falou, né? Mais uma vez, eu acho ele bastante corajoso, porque o jeito que ele fala da questão da posição de quarterback, que você tem que achar, é que ele vê vários erros de avaliação, então a gente espera que ele não cometa um erro e avalie da melhor forma possível, né? Gostei do que ele falou em relação a como eles estão lidando com essa situação, que eles não iam escolher simplesmente um quarterback na free agency por escolher, somente para assinar por assinar.
e é isso que a gente não quer. A gente quer uma estabilidade, a gente quer que eles assinem jogadores que realmente eles acham que podem trazer retorno para o time, né? Gostei da forma como ele falou que a relação dele com o George Payton é uma relação forte, uma relação de confiança. Isso é muito importante, né? Eu acho que os dois casam bem, os dois trabalham bem, né? Eu fico muito feliz porque eu acho o George Payton bastante qualificado. Como eu já falei, eu acho que ele tem muito mais erros, muito mais acertos do que erros. Cometeu erros ali com o Nathaniel Hackett e eu não considero o Russell Wilson um erro. Hoje ele é um erro, mas na data que foi feita a troca, todo mundo gostou, todo mundo aprovou, era um quarterback fantástico, né? Então, hoje é visto como um erro, mas erro mesmo, eu acho que você tem ali Nathaniel Hackett e você tem ali o Randy Gregory, alguns jogadores que ele errou na free agency, mas ele acertou bastante em jogadores de draft. Eu acho que ele e o Sean Payton vão casar bem na questão do time, e eu fico feliz que eles estejam tendo uma boa relação, né? Interessante, ele falou que a disputa na posição de center é entre o Forsythe e o Warrenberg, que é o que a gente já imaginava, né? Gostei também do que ele falou a respeito de como a gente teve o segundo time com menos jogos perdidos por lesão. É aquilo que a gente falava, olha a diferença que foi na mudança de um ano para o outro, né? Então a gente tinha várias pessoas que moravam praticamente no DM, e ano passado a gente teve quase ninguém no DM, né? Isso é muito importante. O único ali que tem a carteirinha que ainda continua sócio eterno do DM é o Greg Dulcich, né? Vamos ver se esse ano ele consegue melhorar, né? Muito interessante essa questão que ele fez questão de falar, que ele passou 4 horas com o J.J. McCarthy. A gente não sabe se isso é fumaça, se isso é realmente eles gostam do J.J. McCarthy. E uma coisa que mais me destacou, além da questão dele falar que eles não iam assinar alguém por assinar, é essa questão que ele falou de que é realista, sim, a possibilidade de a gente subir no draft, né? Todo mundo está dizendo o contrário, que é quase impossível. E eu venho falando isso daí no grupo de membros direto. Eu tenho plena certeza que se o Sean Payton gostar de algum dos caras, ele, tirando o Caleb Williams, que é praticamente impossível de você conseguir pegar, mas se ele gostar de qualquer um dos outros caras, ele vai fazer o possível e impossível para subir. Se isso for sacrificar mais 3 drafts em termos de primeira rodada, ele não tá nem aí, porque ele quer o cara dele. E eu não julgo se o Denver Broncos fizer esse movimento, por quê? Porque você tem que dar ao treinador o quarterback que ele quer. O Sean Payton tinha o Russell Wilson. Eu, concordando ou discordando, ele dispensou o Russell Wilson. Não é o cara que eu quero para trabalhar comigo. Então, eu acho que o Denver Broncos tem que dar o quarterback que ele deseja para trabalhar com ele. Se for ter que subir para 2, para 3, para 4, para conseguir eventualmente Drake May, Jalen Daniels, J.J. McCarthy, ou ficar na 12, descer para pegar Bo Nix, Michael Penix Jr., faça o que for necessário para dar ao treinador o quarterback que ele deseja. É o que eu penso, né? E você vê o Denver Broncos ele muito presente nos Pro Days, né? Eu fiquei bastante impressionado o número de pessoas do Denver Broncos presente no Pro Day do Drake May. Muita gente importante do time. Então, talvez, né, se os Commanders forem de Jalen Daniels ou de J.J. McCarthy, e na 3 tiver o Drake May, quem sabe já não tem uma troca costurada com o New England Patriots para você subir para 3 e pegar eventualmente o Drake May da vida, né? Não dá para saber. Tem reports que falam que o Broncos gosta do J.J. McCarthy, tem reports que falam que o Broncos gosta do Bo Nix. Na verdade, ninguém sabe o que o Sean Payton gosta. Acho que só quem sabe o que o Sean Payton gosta é ele mesmo e o George Payton, né? Então, eu estou muito interessado e ansioso, né, para esse draft que está se aproximando, né? Gostei muito das declarações também do nosso GM, o George Payton. Eu acho que o que ele falou é uma pura verdade, né? Que se há um jogador que você ama, que você quer, você vai fazer o possível para você poder buscá-lo. E é esse que eu estou falando. Se tiver um quarterback que o Sean Payton ama, que não se chame Caleb Williams, que a gente sabe que o Chicago não vai sair da 1, faça o que for necessário para dar ao treinador. Ponto. Não tem nenhum que eu falo, nossa, eu amo tal quarterback, mas se tiver que o treinador ama, seja o Bo Nix, seja o Michael Penix, seja o Spencer Rattler, seja o
o Jaden Daniels, o DJ McCarthy, o Drake May, façam o que for possível e entregue esse quarterback para o treinador. Porque é isso que vai traduzir mais ou menos o trabalho dele. Porque se vocês não derem as condições de trabalho para ele, se um dia ele sair do time, ele vai falar, mas eu não tive as condições para desenvolver meu trabalho. Então, já que ele bateu no peito e falou, eu não trabalho mais com esse quarterback, porque ele não entrega aquilo que eu estou buscando, eu acho que o Denver Broncos tem que entregar o quarterback que ele quer. Assim como se tivesse assinado com alguém na free agency, é o cara que ele quer. Então, é isso. Estou muito preocupado com a questão dos uniformes novos ali. Vi alguns modelos que vazaram ali, não sei se é verdade ou não, mas achei meio ridículo essas questões das montanhas na, na manga, se for verdade. Eu esperava que eles fossem fazer alguma coisa com menção ali, o nosso uniforme antigo ali, com aquele D antigo, icônico, histórico, mas vão manter o mesmo logo. Vamos torcer para não cagarem nos uniformes, né? Vamos torcer para dar tudo certo, né? Achei bastante interessante a contratação do Josh Reynolds. É um wide receiver, na minha opinião, subestimado. Né? Eu acho que pode acrescentar bastante. E em termos de valores bem aceitáveis, eu acho que não é 7 milhões certinho por ano, é um valor que pode chegar a 14, então deve ser ali muitos incentivos. Então é um jogador que eu acho que dentro da dinâmica do ataque pode ser bastante interessante. E te dá flexibilidade, né? Porque assim, caso você queira fazer um movimento para subir no dia do draft, eu acho que talvez você tenha que envolver algum jogador. E a gente sabe que vem sido falado muitas vezes que Pat Surtain não é jogador que será trocado. Então vamos descartar o Pat Surtain. Acho que um dos poucos jogadores que ainda tem um pouco de valor para a gente pensar em trocar é o Courtland Sutton. Então eu não duvidaria depois desse movimento, caso seja necessário envolver algum jogador numa troca, o Courtland Sutton ser o primeiro ali a ser colocado, e isso dá mais tranquilidade, né? Porque, obviamente, se você envolve o Courtland Sutton, você precisa pegar um ou dois wide receivers ainda para formar o seu corpo, né? Que você tem o Marvin Mims, agora você tem o Josh Reynolds, você tem o Courtland Sutton, mas se você ficar sem o Sutton, você só tem Tim Patrick, Marvin Mims e o Josh Reynolds, porque o resto é mais base de apoio mesmo, né? Então, uma semana bem movimentada, bem interessante. Eu estou bem curioso para saber o que o Denver Broncos vai fazer. Né? A gente está ali há menos de um mês do draft, né? O draft começa dia 25 de abril. Eu estou bem curioso. Eu não acho que o Denver Broncos vai fazer um movimento de subir antes do draft. Eu acho que eles devem ter, se tiver dois, no máximo três quarterbacks, eu acho que eles devem mirar uns dois quarterbacks. E eu acho que se o Commanders, dependendo de quem ele escolher, eu acho que o Broncos subiu para 3 ou para 4. Né? O problema é se o Vikings vai subir antes dos Broncos para 3 ou para 4. Né? Porque nós não sabemos de quem o Vikings gosta. Né? Muitos reportes falam que é Drake May, outros falam que é Jaden Daniels, outros falam que é JJ McCarthy. Então, torcer para eles fazerem a escolha certa. Né? Essa semana a gente estava até brincando no clube de membros, a gente resgatou aquela live histórica nossa da escolha do Pat Surtain, onde a gente ficou muito frustrado no dia para a escolha do Pat Surtain, e o tempo provou que o nosso general manager George Paton estava certo e nós estávamos errados. Né? Então, torcer para eles tomarem a melhor decisão, mais uma vez, e quem sabe o time começar a entrar nos trilhos para, num futuro próximo, a gente começar a ser competitivo, ou melhor, voltar a ser competitivo após muitos anos, né? É isso. Espero que tenham gostado. Lembrar vocês o que eu sempre peço para vocês se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch e Spotify. E, se possível, como eu te falei, torne-se um membro do Mile High Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e uma boa Páscoa a todos. Um grande abraço e Go Broncos. Valeu, galera. Falou.